Então tá legal, vamos lá. Então a gente terminou agora, né? Esse primeiro tempo da aula de hoje, fazendo as equações de Maxwell e de Proca, e agora deixei essa tarefa para casa. Eu acho que eu tinha comentar mais uma coisinha só. Vou ver isso aqui. Enquanto isso aqui está falar. Deixa eu ver se vale a pena comentar esse ponto aqui. Seria, deixa eu ver aqui. Só rapidinho aqui. Vamos pensar, eu vou dar uma palavrinha mais agora sobre a simetria de Gauge. Eu acho que é oportuno. Eu não estava pensando em fazer isso, mas eu acho que assim, acho que já é bom vocês irem fazendo certos, assim, cortando caminho, às vezes, quando puder falar. Vamos pensar o seguinte. Lá da... Deixa eu pagar aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma observação. Quando nós derivamos a equação de Maxwell, quando a gente, pelo menos, derivou as equações de Maxwell, se alguém puder, quando a gente recorrer no regime, vamos dizer assim, no regime de Maxwell, né? Só para se alguém puder me dar os parâmetros aí, quando a gente tirou as equações de Maxwell e acertou os parâmetros, alguém pode me passar os parâmetros? Aí a gente acertou com a observação aí do Kiko. Como é que ficaram os parâmetros, por favor? O A ficou quanto? Zero. O A é zero, não? Não, desculpa, que eu mudei. Era o outro. Era o outro A, esse aqui é o B, o B. Bem. Deixa eu voltar como estava antes, porque agora já deixei a tarefa para baixo. Isso aqui ficou a tarefa de cá. Vamos voltar como estava antes. Aqui era o B, não é isso? Sim. Aqui era o C, né? Esse aqui era alfa mesmo, né? Era alfa e o outro beta que mudou. O beta, esse aqui era o que? Gama, né? Era beta divergente de A ao quadrado, que era o beta. Esse Aí era o gama. esse aqui é o gama, né? Esse é o gama. Depois o que ele tinha? A era o que? Delta? Na M era um psi. Tinha um M elevado, né? Ah, um psi. Tá legal. E aqui era o que? Um zeta? Um rho? Φ, lambda. Não, peraí. Lambda. A Era gente lambda? enfia ponto. Não, era lambda não, era um zeta. Zeta. Então, e aqui você ficou para trás. Então, vamos retomar esse lagrangiano aqui rapidinho. Então, tá, nós tínhamos esse lagrangiano. No regime de Maxwell, quem ficou o quê? O 2B é igual a menos 1, então B menos meio, né? A menos B, B menos meio. É. Tá. Não estou falando besteira, gente. Olha lá, B era quanto? O B para mim era menos meio, o zeta para mim era menos 1. O zeta menos 1. Se eu não copiei errado. Ah não, se bem que o zeta teve aquela Então, modificação. modificou lá no final, vê lá. Mas aí ficaria zeta, deixa eu fazer a conta aqui, dá 2B vezes 1, acho que é menos 1 mesmo. Quem que era quem? Porque era menos mi0 é É o y0. zeta, não é? É. O zeta é menos mi0 y0, tá certo. É o B que ia mudar. O B não é... É o B que vai ter que mudar, o B tem que ser igual a metade de zeta. Então, menos metade, foi menos mi0 y0 sobre 2, né? É. Menos meio de mi0 y0. Tá. E tinha mais o gama do banco. Gama acho que era meio. Gama igual a meio. E psi não tinha. Para Maxwell, psi era 0 e o alfa era 0, né? E o C era 0. Então, para Maxwell, exatamente. Para Maxwell, o que nós tínhamos era isso aqui e tínhamos o termo em gama e temos aqui o termo em 0. Então, no caso de Maxwell, esse cara aqui é 0, esse cara aqui não tem, e esse cara aqui não tem. Estou falando, então, só para organizar melhor, eu estou retomando o caso que nós estudamos para Maxwell.
com a correção que a gente fez depois, né? Que eu tinha feito um erro no início, fixado zeta de duas formas inconsistentes, aí a gente acertou com a observação do pico, acertou, e aí a gente acabou com isso aqui. Vamos jogar esses parâmetros no Lagrange. Então, B é menos, vamos chamar aqui o μ0, ε0, eu vou dizer que já sei que é 1 sobre C2. Então, o B é menos 1 sobre 2C2. E aí fica gradiente de φ, escalar gradiente de φ, gradiente de φ ao quadrado. Então, isso é o B. Depois, o gama é um meio, mais um meio do rotacional de A ao quadrado. E o zeta é menos μ0 ε0. Menos μ0 ε0, gradiente de φ de A dt. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, então, aqui é 1 sobre C2, vamos chamar aqui de 1 sobre C2. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar esse 1 sobre 2 C2 em evidência. Vou botar 1 sobre C2. Vou botar 1 sobre 2 C2 em evidência. Então fica 1 sobre 2 C2. Vou botar até aqui menos 1 sobre 2 C2 em evidência. Vai ficar gradiente de φ ao quadrado. Menos 2, gradiente de φ, escalar de A dt. E aí eu coloquei o meio da evidência, então menos C2, rotacional de A ao quadrado. Eu não tinha um DA dt que eu apartava? Esse aqui o alfa não é zero não, gente. Eu olhei aqui atrás, eu acho que parece que um... Não era 1? Não, quanto é que era, eu não sei, porque eu não copiei, mas eu estou olhando para dar outra aula aqui. Eu queria que aparecesse um A ponto aí, né? Eu acho que a gente fixou o alfa na aula de hoje, sim. Era em 31 de janeiro. A gente não copiou o alfa hoje? É zeta sobre 2? Então deve ser. Era igual a 1. Né? Então, deixa eu procurar aqui no caderno do lado. Então vocês acharam É lá, isso né? mesmo, é isso mesmo. É quanto? É metade do zeta. Então é zeta sobre 2. Então A é menos, então vamos colocar aqui o A é zeta sobre 2. Então o A é menos sobre 2, menos zeta sobre 2 ou zeta sobre 2? Um alfa. É É o o alfa. alfa. Eu apaguei. É o alfa. Era um alfa que tinha o A ponto, né? É isso aí. Ao Só quadrado. recuperando, tá? O termo. Tá? Então esse termo aqui então, era o quê? Um meio de zeta? Então esse zeta aqui é menos 1 sobre 6. Depois que a gente mudou, eu rabisquei os parâmetros para fazer a conta depois de novo, entendeu? Tá certo? Tudo bem. Menos 1 sobre 2C2, é isso? É meio de zeta. Então tá legal. Eu esqueci de colocar ele aqui. Então, deixa eu colocar. Ele estava aqui. Esqueci de colocar ele antes desse termo aqui. Então a gente tinha alfa menos 1 sobre 2C2 a ponta ao quadrado. E A dt ao quadrado, né? Tá certo. Então a gente botou 1 sobre 2C2 em evidência, então aqui ficou mais de A dt ao quadrado. E aí sim, agora vem o termo que é esse aqui. Botei o em evidência, então menos C2 rotacional de A ao quadrado. Então, ó, esse termo aqui a gente consegue formar. Isso aqui é gradiente de φ. Aqui tem um sinal menos, né? Porque eu botei esse aqui é menos, esse aqui está menos, em evidência, então esse aqui é mais, perdão. Porque esse termo aqui é menos, aqui é mais. Então a gente vê que esse primeiro termo aí é o quadrado do gradiente de φ
mais dA dt ao quadrado, ou é o quadrado de menos gradiente de φ menos dA dt ao quadrado. Isso aqui é exatamente o quadrado do campo elétrico. E isso aqui é o quadrado, é o campo magnético. Então o lagrangiano de Maxwell, ele adquire essa forma aqui. Menos 1 sobre 2C2 é 2 menos C2. Foi isso aqui. Então, só para. A gente vai precisar disso mais tarde, quando a gente for fazer relatividade, mas é só para lembrar que uma forma que o lagrangiano de Maxwell adquire é essa aqui. Que a gente vê, é uma forma que, no momento final, aparecem só os campos, não aparecem os potenciais. A gente consegue reagrupar, a gente escreve todo o lagrangiano em função dos potenciais. Mas na hora, no momento final, depois que os parâmetros foram todos fixados pela equação de campo, pelas equações de Maxwell, a gente retoma o lagrangiano escrito em função apenas dos campos E e B. Quer dizer, os parâmetros, os potenciais φ estão embutidos aí dentro. Então, essa é a forma aqui do lagrangiano de Maxwell. Vocês podem fazer a mesma coisa para a proca e vocês vão ver que vocês vão obter alguma coisa aqui que vai ter φ ao quadrado, que para a proca esse termo aqui entra e esse termo aqui entra. E esses parâmetros vão estar relacionados. De tal maneira que no caso de proca, então vocês completem. Tendo fixado, outra tarefa aí, né? Eu vou deixar para vocês completarem, né? No regime de proca, levar, né, os parâmetros ao lagrangiano e chegar à sua forma. Vai dar algo útil, vai dar o mesmo que de Maxwell, vai dar menos 1 sobre 2C2 é 2 menos B2 e vai dar um termo novo aqui, que vai ser o termo de proca, vocês vão acertar aqui, mas vai ser algo do tipo, né? Mas é termo do tipo E você não acompanha o B ele não, mas? Oi? E você não acompanha o B não? Aonde? É 2 menos B2, não tem um C. Ah, tem um C, eu errei, tá errado. 2 menos C2 B2. Certo aqui. E aí vai ter um termo aqui, mais um termo. Opa, você botou tipo. Cadê o tudo? Mais do termo do tipo Φ2 menos A2. Com as devidas constantes, vai ter um termo que vai aparecer, o termo de troca, né? Ele vai aparecer um termo do tipo assim, L, algo que deve ser desse tipo, L sobre 2, Φ2 menos A2. Deve ter alguma constante aqui no meio, mas é algo desse tipo. Vai aparecer isso aqui. Vai aparecer um termo ao quadrado em A, um termo ao quadrado em φ e o parâmetro L aqui. Então, vai dar, só para escrever o lagrangiano de proca, jogando os parâmetros, vocês vão ver que vai tudo se fechar assim. Perfeito, só para deixar essa tarefinha para vocês completarem. Isso tem mais alguma coisa? Então, agora eu vou colocar a seguinte questão. Quando nós escrevemos, tem que eu falei isso aqui, porque eu queria comentar a seguinte questão. Quando nós escrevemos o regime de Maxwell, nós observamos, né, nós já sabemos lá dos nossos cursos de eletromagnetismo, que o termo de Maxwell, as equações de Maxwell, têm uma invariância chamada invariância de calibre. Por quê? Quando a gente define
os campos, né, em termos dos potenciais, menos gradiente de φ, menos área de T, e D igual a rotacional de φ. Então, nós temos uma certa ambiguidade nesses potenciais. Se eu pegar o potencial φ e fizer nele uma transformação que me leva ao φ, um novo φ, que vai ser o antigo φ, mais a derivada temporal de uma certa função alfa genérica de t. E se nós pegarmos o potencial vetor aqui A, colocarmos aqui lá, fizermos essa transformação, levarmos lá a linha menos o gradiente de alfa. Então, se nós jogarmos expressar φ em função de φ' e A em função de A', quando eu substituir aqui, eu botei que vai ser menos gradiente do φ, mas o φ é φ' menos ddt do alfa. Menos ddt do A. Mas o A é a linha mais o gradiente do alfa. Então, de novo, invocando sempre aquela a continuidade das segundas derivadas, então aqui eu tenho mais gradiente do d alfa dt. E aqui eu tenho menos ddt do gradiente de alfa. Então esse termo aqui cancela com esse termo aqui. Então, o A, o E expressa em função do φ do A, ou expressa em função do φ' do A' é a mesma coisa. Então, isso aqui é exatamente igual a menos gradiente do φ' menos ddt do A'. Isso é uma função alfa contínua arbitrária de 3 de x. E a mesma coisa vai valer aqui. Quando eu substituir o A pelo A' mais gradiente do alfa, o rotacional do gradiente é zero. Então, isso aqui vai ficar igual a B igual a rotacional do A'. Então, dependendo do alfa, eu posso fazer a transformação que eu quiser, desde que eu faça nessa ordem. Eu posso passar agora de uma linha para um A para um filinho, para o fio duas linhas, do A' para um A duas linhas, usando um parâmetro beta. E aí eu vou ter que, vai ficar duas linhas, duas linhas, duas linhas. Então, eu tenho uma liberdade de redefinir os potenciais sem alterar os campos e, portanto, sem alterar as equações de Maxwell. E, portanto, sem alterar o Lagrangiano. Então, o Lagrangiano não depende de B, é 2 menos C2B2. Então, faça o que fizer com o φ e com o A, o Lagrangiano não muda. O φ e o A estão embutidos aqui dentro de uma tal forma, quer dizer, que isso aqui acontece. Então, isso é o que nós chamamos de invariância de gauge, ou simetria de gauge, invariância de calibre, né? Simetria de gauge ou de calibre do eletromagnetismo. No caso de Broca, isso não acontece mais. Por quê? Porque tem o termo φ. Então, quando eu fizer a substituição de φ pelo φ' ddt do alfa e o A pela linha, eu vou produzir no termo de φ uma derivada temporal de alfa ao quadrado. Mas no termo do A eu vou produzir um gradiente de alfa ao quadrado, então não vai ter como cancelar. Então a eletrodinâmica de Broca, ela não exibe a simetria de calibre, a gente diz que ela viola, né? Então quer dizer, Maxwell, ele é caracterizado, o campo eletromagnético é caracterizado por essa simetria de gauge ou essa simetria de calibre, que é muito importante. Pois não? Perguntinha. No caso, quando você faz, por exemplo, um boost de Lorentz, o papel do boost é acrescentar uma função desse tipo alfa? No caso? Não, né? Não. O boost não. Porque o boost, ele simplesmente mistura A com φ. Porque, lembrando, já que vocês sabem relatividade, lembrando que o φ e A são parte do mesmo vetor. Deixa eu escrever aqui para vocês, é importante que vocês chamem atenção. Deixa eu colocar aqui, porque, bom, posso apagar isso aqui. Você entendeu o sentido da minha pergunta? Entendi. Quer dizer, nesse caso... Quando você faz um boost de Lorentz, você não faz uma transformação de gauge. É isso que você quer dizer. Sabe que quando eu faço um boost, eu estou fazendo uma transformação de calibre, é isso? É nesse sentido, não, porque você mantém a invariância de Maxwell. Isso, é o seguinte. Vamos pensar aqui no boost de Lorentz. Nós temos o seguinte, T' igual a gama P
menos, onde é V, velocidade relativa sobre C2x. X' igual a gama, x menos VT, estou fazendo aqui um busto particular, y' igual a y, c' igual a z. Como os potenciais são parte, do ponto de vista da relatividade, são parte do mesmo objeto, e φ tem a dimensão de φ e de c são diferentes, o potencial B é. Vou botar aqui isso aqui. Só para lembrar que é gradiente de φ, estou esquecendo de ensinar, dA dt. E B é rotacional de A. Certo? Então é CD. Então CD, isso aqui é C rotacional de A. Só para acertar a dimensão. E o E é gradiente de φ. Só para ter uma ideia, estou fazendo tudo assim, nas coxas, como a gente diz, só para tirar a dimensão. Então o que eu estou vendo no final do dia é que φ tem dimensão de C vezes A. A dimensão do potencial elétrico é C vezes a dimensão do potencial vetor. Só para fazer a análise dimensional. Então, como φ e C são objetos, né? Da mesma forma que x, se eu pegar a coordenada x, ela é C vezes a coordenada t, dimensão, né? X é CT, do ponto de vista. Então, a gente, quando vai na relatividade, essa grandeza CT, ela é o parceiro relativístico do x. Da mesma forma, ou da mesma forma que o CA é o parceiro relativístico do C, ou então que 1 sobre Cφ é o parceiro do A. Então a gente pode pensar que dá para fazer isso aqui, vou botar CT' CT menos gama V sobre C. Vamos fazer assim. Tá? E aí, vamos deixar assim como tá. E aí eu posso colocar aqui CT e aqui V sobre C. Então V sobre C a gente chama de beta. Vou chamar isso aqui de beta. Isso aqui é a velocidade relativa dos dois sistemas de referência. Vamos trabalhar com a coordenada CT, que é sempre melhor porque ela fica homogênea com a coordenada X. Vamos fazer isso. Agora, isso aqui agora, do ponto de vista dos potenciais, só para te responder a tua pergunta. Então, φ sobre C, ele está associado com o A. Então, eu posso pensar o seguinte, o φ sobre C, ele faz o papel do T. E o A é a parte vetorial, que faz o papel do X. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, um boost de Lorentz nos potenciais, eu vou ter C vezes φ' sobre C. O C vai cancelar com C. Então, eu vou ter φ' vai ser igual a gama. T é φ sobre C, então vai ficar φ menos beta AX. Então, beta é V sobre C. E aqui eu vou chamar isso aqui do A'X. O A'X, então vai ser gama AX menos beta CT. O T é φ sobre C. Então, vou acertar isso aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Então, isso aqui tem que ter alguma coisa que não está legal na dimensão. Porque o φ tem dimensão de C vezes A. O A é φ sobre C. Então, aqui deve ser aqui. Isso aqui tem dimensão de φ, porque beta é adimensional. Então, isso aqui tem C vezes, φ é CA. Então, eu posso colocar, por exemplo, eu coloco esse 1 sobre C aqui, certo? Beta. Então, foi a dimensão certinha. Não, perdão, φ é CA. Então, vou botar aqui assim, φ sobre C, φ sobre C, tá? Agora a dimensão está certa. Então aqui fica, e aqui é φ sobre C. Então tá legal. Então só que a linha y igual a y. Então se eu fizer um boost de Lorentz na direção x, sério, os potenciais se transformam desse modo. Então você vê que um boost não corresponde a uma simetria de Gauge, porque, por exemplo, se você está num sistema de referência onde o A é zero, quando você faz a mudança de referencial aparece o φ. Então não é a mesma coisa que uma simetria de Gauge, porque o boost ele mistura o φ com o A. A simetria de Gauge ela atua só no φ, só no A separadamente. Então o boost de Lorentz
Quer dizer, uma simetria de gauge, uma transformação de gauge, perdão, ela nunca pode ser correspondente a um boost. O boost é a simetria de Lorentz, que é uma simetria diferente da simetria de gauge. São duas simetrias completamente distintas. Claro para vocês? Bom, então deixa eu apagar isso aqui, voltar ao nosso discurso ali da simetria de gauge. Então, o regime de Maxwell tem simetria de calibre, simetria de gauge. O regime de Proctor é o que a gente diz. Há uma violação ou uma quebra, né? Há uma quebra ou violação explícita, porque você vê no Lagrangiano que esse termo aqui não tem como ficar invariante de gauge. O Lagrangiano, escrito em função de filinha e a linha, na parte de Maxwell é a mesma, mas na parte de Proctor muda, não vai ser a mesma Lagrangiano, porque esse termo aqui nunca vai compensar esse termo. Lá naquele de Maxwell cancela, porque o DDT, aparece um gradiente do DDT do alfa e um DDT do gradiente do alfa, ele se cancela. Então, há uma violação ou quebra explícita da simetria de gauge. Então, o caso de Proctor, ele não tem simetria de gauge, mas o caso de Maxwell, né? Então, vamos explorar isso mais um pouquinho, porque às vezes uma simetria muito importante na construção do Lagrangiano. Deixa eu apagar aqui. A gente já viu que tem a simetria de gauge. Vamos voltar aqui a uma outra coisinha, que é importante também, o que a gente vai poder ver agora nesse momento aqui, a questão da fixação do gauge. Então, já que eu tenho, que a pergunta que a gente tem é essa fixação do gauge ou fixação do calibre, que é a seguinte questão. Já que eu tenho uma absoluta ambiguidade da definição do φ do A, eu posso passar de φ para filinha, de A, φ A para filinha, linha, posso ir com φ duas linhas, A duas linhas, sem modificar o Lagrangiano de Maxwell, que é esse termo aqui, sem modificar as equações de Maxwell. Então, tem uma perfeita simetria de gauge. Agora a pergunta aí, se eu quiser trabalhar com potencial, com qual potencial que eu vou trabalhar? Pô, se eu tenho uma ambiguidade, eu passo de um para outro, de outro para outro, então de repente eu estou fazendo eletromagnetismo com φ A. O Alexandre está fazendo o mesmo eletromagnetismo com filinha e com a linha. E aí, como o Sérgio falou, eu não posso passar de mim para ele por uma transformação de Lorentz. Eu estou em repouso, ele está em repouso, nós somos o mesmo referencial. No entanto, eu estou com filinha, linha, e ele está com φ A. Então, quer dizer, eu passo de φ A para filinha, linha, sem ser transformação de Lorentz, porque nós estamos em repouso. Eu passo por uma mera transformação de gauge. Então, a pergunta é, tem um modo de eu fixar esses potenciais? Não, eu vou trabalhar com esse. Então, vamos olhar a seguinte questão. Vamos pegar as equações de Maxwell de novo e vamos tirar as equações de onda, não do campo. A gente já viu, D'Alembertiano de E igual a zero, D'Alembertiano de B igual a zero. Mas vamos tirar agora as equações de onda, não para os campos, mas para os potenciais. Então, vamos pegar aqui no VAR, divergência de E no VAR, igual a zero. Onda livre, oi. Aqui, quando você apagar aqui no regime de Maxwell, né, os potenciais estão implícitos. Isso. E no próprio explícito. Essa consequência da explicitação dos potenciais é por causa dessa... Da violação da simetria de gauge. Essa é a consequência do teu Quer dizer, potencial explícito? Qual é o significado mais profundo que tem dessa explicitação dos potenciais no regime de Proctor? O fato do regime de Proctor ter o potencial explícito é que representa que leva à quebra da simetria de gauge. Então, o fato do φ A estar explícito, você perde a simetria de gauge. O que é mais fundamental? O φ A estar explícito ou você quebrar a simetria de gauge? Então, quer dizer, o φ A está explícito desde o começo, porque você quer que o campo de Proctor escreva um quanto massivo. Então, você precisa botar o φ A nas equações de Maxwell. Botando o φ A nas equações de Maxwell, o φ A aparece explicitamente no Lagrangiano de Maxwell. E aí, quebra a invariância de gauge, certo? Essa aqui é a cadeia de pensamento. Vamos lá então agora. Divergência de E igual a zero, rotacional de E. Bom, as equações de homogêneas, né? Faradaylense e magnetismo, a equação de Gauss magnetismo, elas são identidades quando a gente coloca os potenciais. Não preciso nem escrever, porque quando eu escrevo rotacional de E igual a menos dV, quando eu substituo pelos potenciais, fica zero igual a zero. Para efeito de potencial, as equações que contam são as equações que nós derivamos do Euler-Lagrange. Faça a variação em relação a φ e dá isso.
faço a variação em relação ao A, me dá rotacional de B, igual a 1 sobre C2, dE. Então nós temos aqui as equações do VAR, que são as equações livres, né? Obtidas pelo princípio variacional. Substituindo agora pelas equações, pelos potenciais, então vamos lá. Divergência de E é divergência do gradiente, então do φ. Então, menos laplaciano do φ. Menos dA dt. Então, menos ddt do divergente do A. Então, aqui eu não tenho claramente uma equação de onda. Inclusive, o φ está misturado com A. Vamos pegar essa equação aqui, rotacional de B. Gradiente da divergência menos laplaciano. Divergência de B é zero. Então, quando eu tirar, desculpa, rotacional de A, né? Perdão, rotacional do rotacional de A. Gradiente da divergência de A. Então, vamos lá, gradiente da divergência de A. Menos o laplaciano do A. Então, tá lá, rotacional do rotacional de A. Gradiente da divergência menos o laplaciano. Estou substituindo E e B para os potenciais. E aqui desse lado aqui vai ficar 1 sobre C2 ddt do menos o gradiente de φ menos dA dt. Vou botar esse menos aqui. E menos dA dt. Então vai ficar menos 1 sobre C2 d2 dt2 do A. Para o A, ó, a coisa fica melhor. Aparece uma equação de onda. Ó. Eu jogo esse termo aqui para lá, então eu vou produzir D'Alembertiano do A. Esse termo aqui e esse termo aqui se juntam no D'Alembertiano quando eu trago esse termo aqui para cá. Então ficou lá. Agora, esse termo aqui eu jogo para lá. Então ficou aqui igual, ou posso jogar o outro para cá. Vai passar mais 1 sobre C2 tem gradiente do ddt do φ e mais a divergência do lado. Certo? Passei esse termo aqui para lá. Não, passei esse termo aqui para... Não, peraí, não, passei esse... Perdão. Passei esse termo para a direita. Então, passei até mais aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, o que está me estragando a equação de onda é exatamente esse termo aqui. E aí, como o φ e o A são ambíguos, eu posso escolher, eu imponho essa condição. Eu digo, beleza, eu vou trabalhar com essa condição. ddt do φ, mas já que o φ e o A estão completamente soltos por causa da simetria de calibre, eu vou fixar, eu tenho a liberdade de fixar essa condição. Fixando essa condição, automaticamente, eu tenho uma equação de onda para o A. E claro, eu também tenho que ter uma equação de onda para o φ. Essa condição aqui é o que a gente chama de condição, é a fixação do calibre, mas né, a gente importa muito essa terminologia, o gauge fix, é a fixação do gauge, ou a fixação do calibre. E esse, em particular, essa combinação é o que a gente chama de gauge de Lorentz. É o chamado gauge de Lorentz. Então eu posso... Existem outras maneiras de eu fixar o gauge, vou mostrar daqui a pouco. Mas essa é uma maneira bem óbvia, porque ela vem das equações de onda. Então eu imponho essa condição, já que eu tenho liberdade de mexer com φ e com A, essa condição aqui, ela me amarra uma condição em cima do φ do A e automaticamente me dá uma equação de onda para o A. Agora eu vou ver como é que fica a situação do φ. Eu tenho o laplaciano do φ aqui. Eu estou precisando produzir uma derivada temporal segunda do φ. Então, se aquela condição lá é boa, vamos substituir a divergência do A. Vamos substituir a divergência do A por 1 sobre por ddt do φ. Vou pegar isso aqui.
um só. Estou vendo que eu fiz uma confusãozinha aqui, eu acho que eu misturei dois termos. Espera aí, eu acho que tem esse C2 aqui. Perdão, só um instantinho só, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse termo aqui, acho que 1 sobre C2 está num termo só. Porque, deixa eu voltar aqui rapidamente. Eu fiz uma confusãozinha. Então eu tinha rotacional do B, que é rotacional do rotacional do A, é gradiente da divergência do A, menos o laplaciano do A. Igual a 1 sobre C2 ddt do φ. Então fica menos ddt do gradiente do φ e aqui menos d2 do A. Então, quando eu joguei, quando eu joguei esse termo aqui para cá, 1 sobre C2 d2 dt2, eu joguei com esse físico da Lambertiana. Quando eu joguei 1 sobre C2, ó, o gradiente da divergência do A não tem 1 sobre C2. 1 sobre C2 está concentrado só nesse termo aqui, perdão. Eu fiz esse erro aqui, tá bom? 1 sobre C2, eu joguei 1 sobre C2 na frente desse termo aqui, tá errado. O 1 sobre C2 ele vai só com o DDT do φ. Fica o gradiente, 1 sobre C2 DDT do φ e gradiente de divergência do A. Corrijam aí esse erro. Então a condição de fixação do gauge é essa. Vou colocar isso aqui igual a zero. Para poder limpar a equação de onda. Então isso me dá a divergência do A igual a menos 1 sobre C2 DDT do φ, que eu vou trazer para cá. Foi por isso que eu detetei o erro, porque o C não estava aparecendo nessa equação. Então a gente sabe que o divergente do A é menos 1 sobre C2. Aí vai ficar aqui derivada a segunda do φ. Que vai ter o DDT do A, vai ter o DDT do φ e o DDT aqui. Então, no fundo, isso aqui fica mais, isso aqui fica menos, então nós produzimos também um D'Alembertiano do φ igual a zero. Então, com a fixação do calibre, eu ganho duas equações de onda, separadas, uma para o φ e outra para o A. Então o A e o φ também satisfazem a equação de onda, como o E e o B satisfazem. E isso às custas de eu ter tido a possibilidade de fixar esse calibre. Então isso é o que a gente chama de fixação de calibre. Existem outros modos, esse é o chamado condição de Lorentz. E esse gauge é muito popular, porque ele é o mais usado em teoria. Quando o campo é quantizado, é mais interessante usar ele. E também, teoria da radiação, quer dizer, ele também pela vantagem dele ser invariante, ele é um gauge invariante de Lorentz. Nós vamos aprender depois, se eu fizer uma transformação de Lorentz, quando eu faço uma mudança de referencial, eu vou mudar o T, vou mudar o φ, vou mudar as derivadas espaciais e mudar o A. Essa condição continua zero. Se isso aqui é zero, um sistema de referência, ao fazer qualquer transformação da relatividade especial, essa condição continua sendo zero. Então, esse gauge fixing, que é o gauge de Lorentz, a vantagem dele é que ele é um gauge invariante sobre transformações de Lorentz. Ou seja, a gente chama esse gauge de um gauge covariante. Gauge covariante. Covariante no sentido de que ele não muda por uma transformação de Lorentz. Se eu fixar, se isso aqui é zero, em um sistema de referência, qualquer observador que se move vai encontrar isso aqui zero. Então, essa aqui é a questão que nós estamos colocando. Agora, existem outros gauges que são interessantes também. Tem o chamado gauge de Coulomb, tem o chamado gauge temporal, tem vários, tem várias escolhas. Vou mencionar alguma, mas não vamos usar todas. Tem várias escolhas, vários gauge fixings. No curso de eletromagnetismo, né, a gente estuda também outros gages. Então, vários gages. Então, o primeiro que a gente escolheu aqui foi o gauge covariante de Lorentz. Eu vou omitir a palavra covariante, porque já está implícito, é o gauge de Lorentz. Que é essa condição entre φ e A. Então, eu posso escolher φ e A desse modo aqui. Aí fixa a ambiguidade. Depois foi chamado gauge de radiação. Tem um chamado também gauge de Coulomb. Tem um chamado gauge de Landau. Tem um chamado gauge axial. Tem
Tem o chamado gauge temporal, um chamado gauge de Poincare. Então, tem várias maneiras distintas de eu escolher o gauge. Em teoria quântica de campos, as melhores escolhas são essas: o gauge covariante de Lorentz e o gauge de Landau. Por exemplo, quem faz física atômica gosta de trabalhar no gauge de Coulomb. Quem faz teoria da radiação, a interação entre átomos e a radiação, gosta de trabalhar no gauge de radiação. Em algumas vezes, em alguns momentos, é interessante também trabalhar no chamado gauge axial. Tem o gauge temporal, tem um outro gauge aqui também, que é o chamado gauge do cone de luz. A discussão de escolha do gauge é uma discussão muito rica. Tem até conferências sobre isso. Tem conferências sobre gauge fixings não convencionais. Então tem várias maneiras de fixar o gauge, e aí tem toda uma discussão se as fixações do gauge são realmente adequadas. Tem sempre um pouco de discussão sobre a questão da fixação do gauge. Então, mas nós, em teoria quântica de campos, gostamos mais de trabalhar nesses 3 gauges aqui. O gauge do cone. Bom, na verdade, 4. Tem esses aqui. A gente gosta, o mais popular é o gauge de Lorentz e o gauge de Landau. O gauge axial também é popular por certas razões, e o gauge do cone de luz também. Sobretudo em teorias supersimétricas, gosta-se muito de trabalhar com o gauge do cone de luz. Então, o que é o gauge? O que significa o gauge? Significa... Oi, olha. O gauge de Coulomb mais popular, né? Mais popular, por exemplo, para uma física mais, vamos dizer assim, uma física mais ligada à física atômica, ótica. Em ótica quântica o pessoal também gosta do gauge de Coulomb. É mais popular, assim, para uma física que é menos fundamental, vamos colocar assim. Mas quando você vai para... Gotas ao φ igual a zero. Pois é, mas isso aí é sobre certos... mas aí você quebra a covariância de Lorentz. Então, numa teoria relativista, não é bom escolher o gauge de Coulomb. Ele não é adequado, não é impossível, não é errado, mas não é adequado, porque ele não respeita a simetria de Lorentz. Então, nós temos, para nós, da teoria quântica de campo, né, física de partículas, nós vamos gostar de trabalhar nesse gauge, nesses 2 gauges aqui e nesse. Bom, mas os mais populares são esses 2 mais populares. Agora, vou falar para vocês rapidamente do gauge de radiação e do gauge de Coulomb, só rapidamente, mas a questão da escolha significa isso. Quando você diz que escolher um gauge, significa que você impôs alguma condição que te permite eliminar a ambiguidade que você tem de φ do A. Porque agora, se eu agora faço uma transformação de gauge aqui, isso aqui não é invariante. Quando eu substituir isso aqui por um ddt do alfa e isso aqui por um gradiente do φ, eu não vou ter como cancelar. Então essa condição aqui, ela elimina a ambiguidade, porque se essa condição fosse a mesma para linha e filinha, eu ia continuar com a ambiguidade. Eu posso botar isso, mas se eu passo para filinha e para isso, continua válido. Então, a vantagem do gauge fixing é quando você impõe isso para uma condição, as outras escolhas que você poderia fazer indo para a linha e para a filinha não respeitam mais essa condição. Então, você quebrou a ambiguidade, porque aí você tem que trabalhar com isso aqui. Então, é isso que significa o gauge fixing, é escolher uma condição em cima do φ do A que amarra os potenciais. Aí você vai falar, agora eu não tenho mais ambiguidade, eu vou trabalhar com esses potenciais. É igual, por exemplo, simetria de transformação de coordenadas. Eu posso fazer minha física aqui. Se eu estiver andando com velocidade uniforme, eu posso fazer a mesma física. Ou se eu estiver nos eixos, se eu estiver de cabeça para baixo, rodeio dos eixos, né? Não estou andando, porque não estou em rotação. Sou referencial e inercial. Simplesmente eu troquei meus eixos, rodeio meus eixos. Eu continuo fazendo a mesma física. Eu passo. Agora, quando você escolhe um referencial, quando você fala, bom, agora estou trabalhando nesse referencial, você fixou suas coisas. Então você quebrou a ambiguidade, porque você escolheu o seu referencial. Na simetria de gauge é a mesma coisa, você pode passar do φ A para o φ' para a linha, para o φ duas linhas, a duas linhas. Mas quando você escolhe uma família, φ A, satisfazendo aquela equação, você quebrou essa ambiguidade. Eu escolhi, é como se eu tivesse escolhido o meu referencial de gauge. Agora vou trabalhar com esse φ, com esse A e acabou-se. Tá certo? Então, isso que é a condição do gauge φ. Então você precisa, se você precisar trabalhar se você vai trabalhar com E e com D, você não precisa se preocupar com φ. Quando você pega a força de Lorentz, mecânica clássica, é QE mais QVD. Você está trabalhando com E e com D. Então, o que está acontecendo lá dentro com φ e com A, você não está ligando. Mas quando você precisa trabalhar com os potenciais, você tem que enfrentar o problema da ambiguidade. Na mecânica quântica, por exemplo, da equação de Schrödinger, não aparece nem E nem B.
aparece o fio A. No formalismo hamiltoniano, no formalismo lagrangiano da mecânica também, a gente trabalha com fio com A. O E e o B só aparecem na força de Lorentz. Mas a mecânica quântica ela não trabalha com força, ela trabalha com a equação de Schrödinger, ela trabalha com os potenciais. E aí eu tenho o problema da ambiguidade. Então, é importante saber essa questão, é muito importante na mecânica quântica, é muito importante na teoria quântica de campos, tá certo? Mas isso aí é uma questão delicada, não é um problema trivial. Oi, Dória? Uma ambiguidade em relação ao alfa. Em relação ao parâmetro alfa. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, não, os caras já estão noivos, né? Quando você fala da liberdade de calibre, eles já estão amarrados pelo alfa, Isso. porque o alfa é o mesmo, para cima e para baixo. Aí quando você dá uma segunda condição, isso que faz não ter como abrir mais. Isso, não tem como abrir mais. Você fixa aquilo ali, você não pode passar para outro alfa porque quebra a simetria. Aquela condição não respeita essa simetria. Quer dizer, o papel da fixação do gate é justamente quebrar a simetria de calibre. Porque você pode, já que você tem simetria de calibre, você pode escolher qualquer gate. É a mesma coisa comigo. Se eu tenho simetria de escolha, eu posso fazer física andando, com velocidade constante. Posso fazer física parada. Ou posso fazer física de cabeça para baixo. Já que eu tenho essa liberdade, se para mim for mais conveniente, eu faço física de cabeça para baixo, fazendo yoga, né? Estou lá meditando de cabeça para baixo, fazendo física. Ou estou caminhando. Então, você tem a liberdade de escolher o referencial inercial. Então, escolhe um. Na mesma coisa com a simetria de gate. Você tem liberdade de trabalhar com fio com A, fio linha a linha, fio duas linhas a duas linhas, fio três linhas a três linhas. Escolhe um e acabou. Então, quando você fixou o gate, você escolheu o seu referencial. Aí você tem que fazer física aí. Eu não posso fazer metade da equação desse sistema e metade da equação do sistema de cabeça para baixo. Aí você escolheu o sistema, eu vou fazer física desse sistema. Aí eu faço toda a minha física ali. Então, no momento que eu escolhi uma condição de calibre, seja uma delas, qual delas for, a que for mais conveniente para mim, eu escolho, aí eu vou fazer física com aquela escolha de calibre, certo? Mas nesse caso, quando você fixa dessa forma, por exemplo, esse de Lorentz, aí você escolheu um tipo de alfa específico. Eu escolhi um alfa, isso aí que me fixa um alfa. Exatamente. Porque isso aqui está me dizendo o seguinte, você tem essa condição aqui, deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, o que você está fazendo é o seguinte, vamos botar aqui, você tem essa condição, vamos escrever isso aqui de novo, você tem essa filhinha, que essa questão é delicada, não era nem para estar chamando a atenção disso, mas como se me quebra pré-requisito, todo mundo aqui é adulto, não adianta ficar escondendo as coisas, porque lá na frente vocês vão saber, né? Lá na rua vocês vão saber, vamos falar a verdade. Então a gente, vou já misturando as coisas, porque eu acho que vocês têm capacidade de seguir, ninguém aqui imbecil, dá para seguir isso agora. Então, filhinha, vamos discutir um pouco melhor isso, que vocês já ficam sabendo. Então, simetria de calibre. Então, a ambiguidade está toda aqui. Vamos escrever aqui. Essa é uma discussão profunda, que não é trivial. Tem grupos, assim, tem pessoas que fazem a pesquisa delas muito ligada à escolha de calibre. O cara fica trabalhando com isso, vendo consequências, né? Então, é uma questão importante. Bom, nós fizemos essa é a simetria de calibre. Deixa eu apagar isso aqui. Suponhamos, então, que eu esteja com um fio com A genérico. Então, eu vou pegar essa condição, então, vamos pegar essa equação aqui, 1 sobre C2, DDT, vou aplicar esse operador aqui, igual a 1 sobre C2, DDT do φ, mais 1 sobre C2, D2, DT2 do alfa. Apliquei 1 sobre C, DDT a essa equação aqui. E vou aplicar a divergência a essa equação aqui. Divergência do A' igual a divergência do A menos Laplaciano de alfa. E vou somar essas duas equações. Então eu vou ter desse lado aqui D'Alembertiano do alfa, somando as duas equações. Eu produzo o D'Alembertiano do alfa, produzo aqui menos, posso jogar isso aqui para cá, vai ficar D'Alembertiano do alfa mais 1 sobre C2, DDT de φ, mais divergência do alfa.
igual a 1 sobre C2. Certo? Foi equação por equação. Nós começamos o médio. Pegou, está certo? Tá. Tá 2,5, né? Entendi. Você estava dando 1,5, tá certo. Tá bom, nós temos essa equação. Observe o seguinte: se nós, por enquanto, está tudo arbitrário, mas eu posso fazer assim. Suponhamos que eu tenho uma configuração de campo φA, estou com φA genérico. Se eu agora escolher esse alfa, a pergunta é: será que eu posso escolher esse alfa? Então, φA são dados, mas não estou dizendo que isso aqui é zero. Estou dizendo, eu tenho φ, tenho A e tenho essa combinação de φ de A. A pergunta é: dados φA, seria possível escolher alfa de tal forma que a equação da Lambertiana de alfa mais 1 sobre C2 da Lambertiana de alfa igual a menos 1 sobre C2 menos divergência de A. Então a pergunta é essa: será que é possível escolher uma função alfa de Taylor de tal forma que essa equação aqui tenha solução? Por quê? Se essa equação aqui tiver solução, significa que isso é igual a menos isso. Isso significa que, ok, isso aqui é zero. Ou seja, eu estou zerando isso. O que significa, então, a escolha de calibre? Significa, no fundo, dado φA quaisquer, eu posso passar de φA para filinha a linha. Então, a transformação de calibre, ó, aquela condição, essa combinação aqui, a transformação de calibre dela é essa. Eu estou dizendo aqui, DDT de filinha mais divergência do A' é DDT de φ mais divergência de A mais o Laplaciano, mais o da Lambertiano de φ. Isso aqui, essa condição, então, não é invariante de calibre. Isso aqui, se eu botar isso aqui tudo linha, isso aqui é a transformação de calibre dessa quantidade, que é a quantidade antiga mais isso aqui. Então, isso aqui é a mudança, é a variação dessa combinação dos potenciais. Muito bem. Então, se eu tenho potenciais genéricos, a pergunta é: será que se eu escolher, passo daqui para cá, com essa transformação, mas será que eu posso escolher, se eu estiver com essa escolha de φ de A, estou com φA, aí eu vou buscar um alfa tal que da Lambertiano de alfa, mas isso dê zero. Isso significa o quê? Que eu passei para uma configuração em que isso aqui seja zero. Ou seja, eu me justifico. Se eu estiver trabalhando com uma configuração qualquer, eu posso escolher um alfa de tal maneira que essa solução, essa equação desse lado esquerdo seja zero, ou seja, eu passei por uma configuração que eu zerei isso. Então, para eu poder chegar e dizer, eu posso escolher isso, é porque uma equação desse tipo tem solução. Então, do ponto de vista da matemática, a resposta é sim. Esse operador aqui nós vamos aprender ao longo do curso, nos cursos de eletromagnetismo a gente fala, esse operador tem um inverso, eu posso inverter esse operador. Esse operador aqui tem uma função diferente. Do ponto de vista funcional, isso significa o seguinte: quando eu tenho uma equação diferencial, uma equação, esse O de x é um operador diferencial, pode ter derivada segunda, não importa. Atuando em uma função, isso aqui sendo igual a outra função, a gente diz que esse operador, o que significa? Se isso aqui fosse uma matriz, eu inverteria esse problema, dizendo f é igual a O menos 1g. Se o problema fosse matricial, eu inverto esse operador,
boto ele aqui e tenho a solução. F é a inversa desse vezes esse. No estudo de funções, eu posso fazer a mesma coisa. Formalmente eu posso dizer, a minha função f de x é esse operador menos 1 atuando no g. Mas isso é simplesmente simbólico. O que significa isso? Isso significa o seguinte: quando eu tenho um problema desse tipo aqui, eu tenho que resolver esse problema. Eu posso escolher, tenho esse operador, pergunta, existe uma função g de x menos y, tal que esse operador atuando nessa função dê a identidade. A identidade do espaço de funções é o delta de Dirac. Então, se esse operador atuando numa função delta de x, g de x menos y, me dá o delta de x menos y, isso é a condição de inversão. Isso aqui significa, funcionalmente falando, que esse objeto aqui é o inverso desse operador aqui. Então, se isso aqui é possível, ou seja, se eu posso inverter esse operador dessa forma, isso significa que a minha função f de x é a integral em dy de g de x menos y, g de y. Ou seja, se eu aplicar o O de x aqui, vou aplicar o operador O de x aqui. Como esse operador só depende da coordenada x, ele entra nessa integral. Quando ele entra nessa integral, esse operador batendo nessa função, que é a função de Green, me dá o delta. E o delta de Dirac ele elimina essa função, dando aqui desse lado g de x. Então eu resolvi o problema dessa forma. Então eu preciso, isso aqui é o que a gente chama de função de Green do operador. Então, se esse operador aqui tem uma função de Green, significa que eu posso, dada essa função, obter essa. Então o nosso problema é exatamente... Oi? Posso repetir. Você bota o O de x aqui. Então você está dizendo assim, suponhamos que existe uma função que inverte esse operador nesse sentido. Isso é o que nós chamamos de função de Green desse operador. Então, a minha solução que eu vou propor em você é essa. Meu f vai ser o O é menos 1 vezes g. Então, se eu aplicar o O de x desse lado, eu vou aplicar o O de x do lado direito. Mas o O de x é um operador que só depende de x. A integral aqui é uma variável y. Então, esse O de x entra aqui. Quando o O de x bate no g de x menos y, essa combinação aqui me dá o delta de Dirac. Mas aí o delta de Dirac mata essa integral me dando do lado direito g de x. Então, se eu boto essa integral, mas se eu forçou a integral. Quer dizer, eu digo, eu estou dando a solução, estou apresentando a solução. Eu digo que esse objeto aqui é a solução desse problema. Eu estou mostrando que se eu aplicar o operador O ao F, eu ganho um G. É um problema simples de cálculo 1. Se você tem a seguinte função, d de x de f de x igual a g de x. Você tem esse problema. Então, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a função de Green desse operador. Eu tenho que pegar d de x aplicado a um objeto g de x menos y, tem que dar o delta de x menos y. Isso eu estou fazendo. Quem é a função cuja derivada dá o delta? Nós já sabemos. Se a gente derivar a função θ de x, que é aquela chamada função integral, né? A gente deu o delta de x. Quem é a função θ de x? Θ de x é aquela função que é 1 para x positivo e é 0 para x negativo. Então, se eu derivar essa função aqui, a derivada dela para x positivo é 0, a derivada dela para x negativo é 0, porque ela é constante. Mas nesse ponto aqui, a função tem essa descontinuidade. Então, nesse ponto aqui, a derivada dessa função é o delta, a derivada vai infinito. Então, é o papel da função delta de Dirac. A função delta de Dirac ela é, no fundo, a derivada da função de integral. Agora, essa relação, a gente sabe que a função delta é par, então essa relação aqui é válida. d de x do θ de x menos θ de menos x, isso aqui é delta, isso aqui sobre 2, no meio. Essa relação aqui é verdadeira. Porque se eu derivo θ de menos x em relação a x, mas aí eu tenho menos x aqui, isso aqui vai ficar delta de x mais delta de x, dá 2 delta de x. Né? Então, essa relação aqui é muito importante. Então, essa equação aqui tem solução. Essa equação aqui, deixa eu apagar aqui. Então, a solução dessa equação é 1/2
g de x menos y vai ser o meio do θ de x menos y menos o meio do θ de menos x mais y, ou de y menos x. Mas certo, não, θ de x menos y, como está assim, menos x não é. G de x menos y, então θ de x menos x mais y. É isso aqui, estou usando exatamente isso aqui. Então, essa função aqui dá essa derivada. Então, se eu tenho esse problema aqui, quem é meu g mais geral? Meu g é essa combinação. Tá aqui. Então, quem é a minha solução do meu problema? Quem é o meu f? Meu fx vai ser integral em todo espaço, vai ser integral em dy de 1 meio θ de x menos y g de y. Estou fazendo aqui, ó. Bota a função de green aqui do g de y. Mais θ de y menos x g de y. Então, isso aqui. Opa. Então, a gente sabe que, se eu quiser. Então, a minha função f, né, conhecendo a função g, na verdade, esse f é integral de g. E aí a gente sabe, esse resultado aqui é verdadeiro, quer dizer, se o x for maior, eu vou integrando para todos os y. Então, na região em que o x, né, é maior do que o y, esse θ de x menos y vale 1. Na região em que o x é menor do que o y, θ de x menos y vale 0. E a função Heaviside, a função integral. Então, isso aqui vai me dar um g de x aqui e vai me dar esse outro g de x aqui. Então, isso aqui é equivalente ao teorema fundamental do cálculo, diz que o f de x é integral em dx, né, ou de g. F de x é integral entre um certa constante a e o x de dy. Então, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo. Então, integral de um certo x. Então, o teorema fundamental do cálculo, se eu sei a derivada da função, o f é integral, né? Se eu derivar isso aqui em relação a x, isso aqui vai dar exatamente o g de x. Então, isso estou dando só um exemplo simples de como aquilo funciona. Então, o método, né, que a gente está dizendo é isso. Eu tenho um operador com derivadas, um operador diferencial, nas coordenadas x, atuando numa função f de x, isso aqui dando g de x. Então, a pergunta é, como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho que saber a função de Green desse cara. Então, se eu souber a função de Green dele, eu simplesmente escrevo o meu problema desse cara. A solução do meu problema é a função de Green do operador O atuando na função g nas coordenadas y. Se eu aplicar esse operador aqui e aqui, isso aqui me dá um delta e acabou o problema. Então, o papel da função de Green é esse. Dada a parte não homogênea da equação, a função de Green atuando aqui me dá a função que eu estou procurando. Então, é exatamente o problema que eu tenho. Eu tenho um operador atuando numa função e eu quero que isso aqui seja zero. Ou seja, isso aqui é igual a menos isso. Eu tenho um operador atuando em alfa igual a uma função do lado direito. E aí eu posso resolver para alfa. Esse operador tem função de Green? Tem, nós vamos aprender depois a calcular. Então eu posso sempre escolher um alfa de tal maneira que isso aqui seja zero. Então, se isso aqui é zero, isso me habilita a dizer que eu posso sempre, se eu tiver uma configuração genérica, FIA, que não satisfaz a nada, eu posso sempre fazer uma transformação de gauge em cima do φ do A, de tal maneira que o parâmetro alfa feche essa equação. Ou seja, me leva dessa configuração que é genérica para essa que satisfaz a essa condição. Então, isso é o papel do gauge fix. O gauge fix ele tem que ser tal que você consegue resolver para alfa. Você pode sempre escolher o alfa que vai fazer para você o que você quer, vai fixar o gauge como você quer. Então, isso aqui não é igual a zero. Não. Mas eu vou jogar uma transformação de gauge em cima dele. Vou. Aí isso aqui vai se transformar mais isso aqui. Se eu escolher o alfa para que essa equação seja satisfeita igual a zero, no fundo eu passei daqui para cá igualando isso a zero. Então, é isso que é o gauge fix. Certo? Bom, então eu estou só abrindo essa questão para colocar para vocês aquilo que o Célio falou. Então, eu posso sempre buscar, o papel do gauge fix é fixar o alfa. Eu agora não tenho mais liberdade de alfa, porque o alfa já foi fixado. Alfa é tal que ele é a solução dessa equação aqui. Então, dada uma configuração de campo qualquer, eu fixo o meu alfa
a partir dessa configuração de campo por essa equação. E isso aqui automaticamente me diz que DDT de φ mais divergência de A' igual a zero. Ou seja, eu posso sempre trabalhar com uma combinação de DDT de φ e divergência de A por causa disso aqui. Não, mas o fixo, um gauge fixo, se eu utilizar, por exemplo, foi com A e φ sem ser linha, né? Por exemplo, Isso. Aí você passa por uma configuração. Passar para o A, poderia fazer o contrário também. Você poderia jogar o filinho a linha para cá e deixar o φ A aqui. Aí você está numa configuração filinho a linha, você vai ser. É só renomear as coisas. Certo? Você escolhe um para ser zero, né? Escolhe um para ser zero, isso, exatamente. Aí você vai trabalhar com aquele que é zero. Aí todos os outros vão ter alfas Isso. mais que aquele que eu escolhi seja Isso, exatamente. Cada classe você vai escolher um alfa. Então tá legal. Só para finalizar aí. Teria sentido você botar esse termo de gate fixo na lagrangiana de calculo o teorema de Necker? Colocar o gate fixo. Você vai criar um termo de gate fixo na lagrangiana. Sei. No Necker. Não, eu acho que não. Aí não, porque você, justamente, você está estudando as invariâncias. E quando você coloca o gate fixo, você está quebrando invariâncias. Vamos falar sobre isso na próxima aula, quando a gente falar das simetrias. Hoje eu não cheguei nas simetrias ainda. Estou chegando. Depois você falar para a escola. Não, vou falar. Parâmetros que tem no gráfico, como é que dá para Isso. eles influenciarem isso? Deixa eu acabar aqui uma coisinha a mais. Então, deixa eu ver o que eu estava falando aqui. Tá certo. Então, nós chegamos, falando da condição de gate fixo, podemos escolher vários gates. Então, nós vamos trabalhar com, por exemplo, gate covariante. Esse gate foi muito interessante, trabalhar com essa e trabalhar com os potenciais, satisfazendo essa condição aqui. É interessante porque nós temos as equações de onda também para os potenciais. As equações de onda não valem só para os campos, mas valem para os potenciais. Essa escolha de gate, esse calibre chamado calibre de Lorentz, ele me leva à condição de que o D'Alembertiano de φ é zero e o D'Alembertiano do A também é zero, separadamente. Eu tive uma experiência de gate fixo com termos, né? Eu até então estudava gate fixo assim, todos não sabiam bem mais história. Que era o doutorado. E na hora de fazer o trabalho lá, que ele trabalha com ele, e daí ele pegou e fez no gauge de Coulomb. Fez no gauge de Coulomb. E o mesmo resultado. O público, a gente assim, não sabe, daí tem um negócio assim, mas deu mesmo um trabalho assim. Pesado. Pesado. E no final de tudo deu mesmo resultado. O resultado dele, eu digo, pô, cara, assim. Deveria ser, né? Invariância de gate você trabalha, você vai para o outro gate, trabalha para caramba. Às vezes um gate é muito mais complicado do que o outro, mas no final as respostas físicas elas não vão depender do gate, né? O que é físico não deve depender da escolha de gate. Como é a mesma coisa, a física não deve depender da escolha do referencial. Se eu sou referencial inercial e você também, para mim F é igual a MA, para você F é igual a MA, F é igual a dPdt, F é igual a dPdt. A escolha de referencial, divergência de E igual a J. Né? Oi? Eu acho que a física, não depender da simetria, do campo elétrico é invariante de gauge. Eu acho que todo mundo entende razoavelmente. Agora, depois da física, não depender do gauge, é bem mais sutil do que o sistema da referência. Sem dúvida. Você tem uma simetria, ela afeta aquilo que você está trabalhando, mas ela não afeta a física. Indiretamente, ela não chega na física, né? Fica no meio do caminho, porque ela morre ali no meio dos potenciais. Talvez, porque o professor deu uma solução para ali, e o rapaz lá da Lapa, que eu esqueci o nome, perguntou... Alexandre. Você deu uma resposta e trouxe... porque talvez, de acordo com aquele operador, essa resposta seja única, né? Aquele operador ali. Então, talvez essa unicidade faça com que não tenha outras soluções diferentes, né? Você dá sempre a mesma coisa. Porque... Sei, não é por aí não, porque é mais complicado. É mais complicado que isso? É mais complicado que isso, assim. Sobretudo na teoria quântica. Mas é bom que você pense. É bom que você... Então não é tão inocente quanto, não, tá certo. quanto eu gostaria. Isso é bem mais difícil, é mais profundo. Mas deixa eu só chamar a atenção de uma outra coisa. Então, fizemos a escolha do gauge covariante dentro dessa base. Vamos olhar de novo aqui um instantinho só. A equação de Maxwell no vácuo de novo. Pegar a radiação livre. Então, voltar aqui de novo. Divergência de E igual a zero. E rotacional de D
igual a 1 sobre C2 dr. Vamos voltar de novo a essa equação aqui. Professor, mas a gente também poderia tipo, fazer algum tipo de vínculo que na equação de movimento desaparecesse, né? Ficasse as equações iguais, assim, né? Impor um vínculo que não seja gate fixo. Exatamente, né? Pode. Nas equações de movimento, né, elas ficam... Agora, a única questão de você impor um vínculo, na teoria clássica tudo bem, mas na teoria quântica isso aí pode complicar um pouco, tem que ver que vínculo é esse, tá? Mas você, na teoria clássica, não teria problema. Tem as equações aqui, e ganha nas equações de movimento aqui. Desde que o teu vínculo seja invariante de gate, por exemplo, né? Para ele não ser um gate fixo, tá? Aquele problema do Arnold Bohm, aquele fenômeno lá, o gauge também não entra, ele não aparece. Não, quer dizer, você... Quer dizer, na verdade, no Aharonov Bohm, você ganha uma fase. Quer dizer, aquilo que seria a mudança de acordo com o gauge está numa fase, mas aí a fase não afeta a função de onda. Agora, ele tem um efeito físico, quer dizer, o papel da simetria de gauge é isso, você tem algo que depende do gauge, ele pode ter uma consequência física, mas a grandeza física é invariante de gauge. A simetria de gauge ela fica por trás, ela faz as coisas, mas ela não aparece. No efeito Aharonov Bohm, né, você tem um efeito físico, você vê uma interferência, essa interferência você vê e você tem um fenômeno de gauge aí, mas aquilo que seria a variação devida ao gauge, ele fica na fase da função de onda, e aí a fase da função de onda não altera a probabilidade, tá? Mas ele é um efeito de fase, ele é um efeito de fase e é um efeito que está ligado, você pode mexer nessa fase por uma transformação de gauge. Talvez na próxima aula eu possa falar disso. Vou fazer na próxima aula, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a formulação lagrangiana da equação de Schrödinger. E aí, fazendo a formulação, obtendo a equação de Schrödinger como uma equação de campo, dentro de uma teoria de campo, essa questão da simetria de gauge fica bem interessante. Eu vou fazer isso na próxima aula, então não vou me esquecer. Se chamar sábado que vem, vamos fazer o lagrangiano, que dá origem à equação de Schrödinger, e aí vamos discutir a questão da simetria de gauge na fase da função de onda, e aí a gente conecta com a Aharonov Bohm. Agora, a simetria de gauge, ela fixa o alfa, né? Ela fixa o alfa. Quando você escolhe o gauge, você fixa o alfa. Mas ela dá não deu aquela liberdade de ter o campo elétrico, tudo com o campo potencial com um alfa variando, né? Isso. Você varia o alfa, quer dizer, você varia os potenciais de acordo com o alfa. Agora, quando você fixa o gauge, quando você chega e diz, isso aqui é zero, quando você escolhe uma configuração e diz, isso aqui é zero, deixa eu pagar. Quer dizer, quando você pegou alfa igual a 1 sobre dela, isso. Quando você chegou a essa condição aqui, você escolheu uma família, tá? Você passou do filho A, o filhinho ali, que satisfaz, você chegou, escolheu o alfa que satisfaz essa equação. Se o alfa satisfaz essa equação, quando eu chegar aqui, isso aqui é zero. Então, eu fixei o gauge. Agora, nesse momento, você já não tem mais liberdade de alfa, porque o alfa já foi fixado. Você já escolheu o alfa. A escolha do gauge significa acabar com a arbitrariedade do alfa. Escolher o gauge significa fixar o alfa. O alfa é a solução dessa equação. O filho mais grande de alfa. Aí, deixa esse filhinho que está aqui, ele é φ mais gradiente de alfa, mas agora o alfa é fixado. Não sei, o alfa tem tem uma solução, ele não é arbitrário. Mas é uma função, né? É uma função de tx, mas que é fixada por essa equação. Se você conhece φ de tx e a de tx, você resolve, você sabe quem é alfa de tx. Então você fixou o alfa. Com esse alfa agora, isso aqui é verdadeiro. Agora eu não posso passar daqui para uma outra coisa, um outro alfa qualquer. Porque aí eu teria que ter um outro alfa que satisfizesse essa equação aqui. Quando eu fixei esse alfa, quer dizer, você fixou o alfa, você quebrou a arbitrariedade. Aí que isso que me confunde. Sei. Você está dizendo que você tem que só, eu não entendo. Daí depois o cara, quando está fazendo vídeo, ele chama que aquele alfa vai ser um campo. Tá certo. Mas no fundo aqui, no fundo esse alfa, ele é função do campo. Uma coisa agora. Isso, mas você pode escolher o gauge de tal maneira que o teu alfa também seja um campo. Pode acontecer isso, dependendo do modelo que você tem. Ao fixar o gauge, você pode acabar que o teu alfa não seja a solução de uma equação diferencial envolvendo o campo. Ele seja o próprio campo da teoria.
Pode acontecer isso. Lembra quando o alfa, eu vou dizer que o Tá certo. campo é uma coisa livre. Certo. E outra é o alfa, que você pegou uma equação para ele. Entende-se? Então, quer dizer, essa equação que você pegou para aquele alfa e fixou, aquele campo talvez tenha uma outra equação, uma relação. Às vezes não é a mesma, entendeu? E ali, por exemplo, eu entendo do modelo padrão, você chama do alfa de campo e ele fixa o alfa. Não sei. Lá no modelo padrão, não, você fixa o alfa pelo campo, então, e aquele campo desaparece. Quer dizer, quando você fixa o alfa pelo campo, aquele campo desaparece. O que aconteceu? Quando você fixou o alfa por isso aqui, agora não estou mais com fio, estou com outros campos, com outros potenciais, tem linha e a linha que satisfazem essa equação. Agora, pode acontecer, como no caso do modelo padrão, quando você escolhe o chamado gauge unitário, você fixa o parâmetro por um próprio campo. Então, aquele campo desaparece junto com o parâmetro. Esse campo aqui desaparece junto com o parâmetro. Mas lá você não está fixando, né? Lá você está zerando o campo. Em vez de dizer que a derivada do campo é zero, você diz que o próprio campo é zero. Você zera o campo. Ali seria uma outra maneira de falar de fixação de gauge. Oi? Ali seria uma outra maneira de usar fixação de gauge. Seria uma outra maneira de usar a fixação de gauge, exatamente. Tá certo? Essas coisas, porque o que é interessante para a gente de gauge é que o gauge chega do alfa. Então, alfa, simetria, até a gente chega, simetria, uma coisa assim. Então, por exemplo, a gente pegou, eu falei na viagem, tinha uma apostila, que está ali, né? Que a gente não apareceu lá na PUC, uma apostila que você fazia campo compensador. Isso. Então, você com a alfa, você compensava e criava interação. Então, aquela interação era fruto de uma simetria. Então, dava para entender. Depois apareceu essa coisa de o alfa ser um fixador de gauge. A gente fica assim meio assim, porque não é a mesma coisa que aquela coisa que o Luciano falava da relatividade, que é diferente, não tem igual não. E depois surge a outra coisa do gauge unitário que você está falando, que você transforma aquele alfa em campo. Então, quer dizer, a maleabilidade com o alfa, ela é grande. E eu não sei como deixa a gente meio louco. Eu estou falando isso para as pessoas irem pegando, que eu até hoje estou meio louco. Nós vamos voltar aí. Semana que vem vamos trabalhar mais isso aí. Não vamos deixar a questão ficar meio no ar, não. Então, eu só queria chamar a atenção. Então, quer dizer, o que tem que ficar claro para nós é que tem a simetria de gauge. A simetria de gauge me deixa uma ambiguidade nos potenciais. E eu posso eliminar a ambiguidade nos potenciais fixando o gauge. Fixar o gauge significa, de alguma forma, fixar a função que eu tenho, alfa de Px. Ela agora deixa de ser arbitrária e ela é solução de alguma equação que a fixa univocamente. Então eu fixei o alfa, aí acabei com a simetria de gauge, porque agora eu não tenho mais um